Agora vamos entrar na parte tenebrosa dessa obra da piedade. Não se sabe se o termo certo é diácono ou diábolo, né? Não sabemos se é para piedade ou se é para impiedade, né? Tá aqui, ó, olha aqui. Tem uma parte aqui no tópico que diz nesse ensinamento que a obra de Deus quer a CCB crescer e tal. Mas tem uma parte aqui nesse ensinamento que diz que quando tem que ajudar as pessoas na obra da piedade, ocasionalmente surgem casos de necessidade que se nota a mão de Deus sobre eles, castigando-os por desobediência. Esses casos costumam então deixar para o fim das reuniões, quando novamente oram especialmente para eles. Se o Senhor nada responde, fiquem em paz. Entretanto, se responde, atendam prontamente, sem colocar objeções. Prestem atenção nesta frase. Veja que a culpa aqui é de Deus. O velho camarada senhor, né? Sempre é o tal do senhor. Se o senhor nada responde. A impressão que fica é que esse senhor aqui é o Papa, né? O Papa da igreja congregação. O Papa, né? O Papa de 4 cabeças, né? Que é o chefão e mais 3 mais velhos, né? Os 4 mais velhos. O monstro de 4 cabeças, né? Então, esse senhor aqui nada responde. O que significa a obra da piedade, gente? A pessoa está passando fome. Tem piedade, me dá o que comer. A ideia da obra da piedade é você ter piedade, né? Que está bem mal colocado, depois vocês vão analisar que não tem nada de piedade. É comida. É a famosa cesta básica, né? Eles acham que mata a fome de uma família dando uma cesta básica com aquelas goiabadas seca, né? Com aquela coisa bem rala mesmo. Às vezes se faz uma compra. Mas vocês vão se surpreender com outros tópicos, tá? Isso aqui era material que eu já havia feito um canal antigo, mas tem que fazer de novo, só que eu vou fazer mais atualizado. Se o Senhor nada responde. Veja, gente, que eles conversam diretamente com Deus e ficam clamando como eles são bonzinhos, né? E como Deus é mau. E eles ficam clamando, Senhor, tem misericórdia. Aquela pessoa, eles sabem que a pessoa está passando fome. Eles sabem que tem criança passando necessidade. Mas eles dizem que pode ser o quê? Se o Senhor nada responde. Observe esse texto em que se nota a mão de Deus, como eu estava falando, e que devem atender prontamente sem colocar objeções. Então, isso prova que eles colocam objeções. Quais são as objeções? Não vai com a cara da pessoa, acha que o cara é espertalhão, acha que ele é vagabundo. Você não acredita? Então, você vai ver o Diaconato 5, 6, 7, 8, 9, os outros tópicos que eu vou mostrar para vocês. Vocês achavam que já estava encerrando o assunto, né? A parte tenebrosa começa agora, gente. Por isso que eu fiz aquela introdução, para você entender aonde você está pisando. Então, se eles decidirem, né, que a pessoa não deve receber a coleta, eles dizem que Deus conversou com eles. Esse senhor aqui, todo lugar aparece esse senhor. O senhor revelou, o senhor mostrou. Só você sabe se esse senhor é o próprio diabo em pessoa, que não é possível. Ou eles mesmos são o senhor, eles mesmos são o próprio maligno. Porque tá vendo que a pessoa tá passando fome, tá passando necessidade, eles fazem julgamento moral da pessoa. Claro que nesse tópico eles põem a culpa em Deus. Mas tem outros tópicos que eles mesmos criam tanta burocracia que são intransponíveis os filtros que eles criam. Você não vai pensar que assim você dá coleta ali, o dinheiro chega à noite pro diácono, no dia seguinte tá na mão de quem tá com fome. Por isso que se você sente de dar uma coleta, uma ajuda, peça para Deus te mostrar quem é o necessitado. Vai lá, não fique esperando essa burocracia de interminável. Que uma parte nem vai pro pobre, vai direto pro Brás, pro luxo do Brás. Tanto que logo aqui vocês vão ver, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, peraí. Observem aqui embaixo que eles falam que o cooperador a incentivar a Irmandade a colaborar também na viagem dos servos. Veja como ele se preocupa com a viagem. Tá falando de piedade, num tópico de piedade, e estão falando que os cooperadores devem incentivar a Irmandade nas coletas das viagens. Veja que a preocupação deles não é com o pobre. Incentivar, então já não é Deus. Então, ou seja, que eles falam que é Deus, mas tem que ter um incentivo. O que é incentivo? Criar expectativa emocional para que pessoas fiquem com vontade de dar coleta. Isso é um absurdo, gente. E aqui está então para você entender, né? Ocasionalmente surgem casos de necessidade que se nota a mão de Deus estar sobre eles. Esse nota-se parte da pessoa. Se o diácono notar que Deus está pesando a mão na pessoa, então ele não pode dar coleta, tem que levar lá para o final da reunião, que é o quê? A reunião só dos mais velhos. E aí eles vão fazer uma investigação na vida da pessoa. Por que já não decide na reunião? Não, tem que deixar para o final da reunião. Por quê? Lá no finalzinho da reunião, 99% do povo sai, irmãs da piedade, diáconos mais novos, fica só os cabeça.
Aí eles vão orar para Deus, o Senhor, né? O Senhor deles, para ver se o Senhor tá castigando mesmo. Castigando com o quê? Com fome e necessidade. A pessoa vê. Será que existe algo mais sinistro do que isso, gente? A pessoa tá passando fome, tem criança passando fome, passando necessidade, e aí diz que o Senhor pesou a mão dele para dizer, olha, não é para ajudar essa pessoa aqui, tá? Deus conversa com eles normalmente, entendeu? Olha, o Senhor diz, ó, Deus tá pesando a mão neles, tá pesando a mão, passando fome, então não é para ajudar. Não, não é para ajudar, não. Deixa ele passando fome mais uns dias, entendeu? Depois a gente vê, depois a gente ora de novo. Será que tem algo mais diabólico do que isso, gente? Tente você imaginar. Será que existe algo mais diabólico do que isso? Certamente, esse Senhor do braço não é Jesus Cristo. Jesus Cristo não falou nada disso. Ele disse e assegurou que o que fizestes a um desses meus pequenininhos irmãos e amigos, a mim o fizestes. E sempre que você deixou de fazer, a mim deixaste de fazer. Esse é Jesus Cristo. Infelizmente, a congregação é regida há anos, há décadas. Ela foi criada e estruturada para a glória do ancião e para a sua família e para a sua vaidade de se autodeclarar anjo. Não posso acreditar que o Senhor Jesus Cristo tenha falado isso na boca desses homens malignos. Em nome da obra da piedade, numa reunião da obra da piedade, falar que tem uma pessoa, uma família passando fome e o próprio Senhor Jesus apareceu. Não, eu que botei a mão neles, é para eles passar fome. Jesus mandando uma pessoa passar fome, passar necessidade, não quer que corte a água, corta a luz, de propósito. Eu quero que eles passem fome junto com os filhos, porque eles desobedeceram eu. Desobedeceram quem? Ah, o ancião. Desobedecer o ancião é isso aí que vocês estão vendo. Jesus vira o próprio diabo na cabeça deles. Por isso que eu digo para vocês, meus amigos, liberte-se do templo, liberte-se dessa obra da impiedade. Esse ministério de diácono aí estão todos de joelho para o ancião, e você também? Não, meu amigo. Siga Cristo, liberte-se do templo, pratique a caridade, apoie movimentos interdenominacionais. Pratique a caridade, faça você o bem. Porque quando você faz o bem para um morador de rua, para uma pessoa que você sabe que está em necessidade, necessidade não é só dar comida, não. É apoiar, ajudar um emprego, é gerar trabalho. Porque o gerar trabalho, você levanta a dignidade da pessoa e ela pode se levantar com o seu próprio dinheiro para pagar a sua comida. E não você dar uma esmola para a pessoa para que ela mantenha-se pobre e dependa de você hoje, daqui 2 dias ela não tem mais nada para que comer. Isso não é caridade, isso é manipulação. Por que a congregação faz isso? Que é para manter as coletas mensalmente. É para não libertar a pessoa. E é capaz de eles pegar estas pessoas que estão passando fome e botar para trabalhar de graça pela igreja. E não pagam salário. Isso não é obra de Deus, gente. Falar que Deus quer que a pessoa pesar a mão numa pessoa, por que pesaria a mão? Porque não obedeceu algum tópico da cabeça do ancião. Isso, mas acho que nem o diabo é capaz de fazer isso com uma criança, com quem está passando fome, gente. Que a tentação de Jesus foi oferecer a glória do mundo, né? É algo tão sinistro que eu não sei quem é pior, sabe? Na Bíblia eu não vi o diabo fazer isso. O que esses homens malignos fazem. É tenebroso, né? Então, mas não se preocupe que o inferno lá na CCB é mais embaixo. Vamos continuar descendo no inferno, você vai conhecer os bastidores do túmulo da piedade.